Fala galera, beleza? A Terra do Futebol Oficial, teu canal de futebol tá de volta na área. Eu sou o Nando Terra e a gente vai falar sobre Corinthians 1 Internacional 0, que ocorreu no sábado, 19 horas, lá na Neoquímica Arena. Foi um jogo muito bom por parte do Corinthians, muito ruim por parte do Inter. A gente tem bastante coisa para falar. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos ao pessoal que está apoiando esse canal e essa ideia desde o início do projeto, que está aqui com a gente, que é @uselapegada, @espaçorache, @ateliê_chama. Segue eles lá no Insta, vocês vão ver quanta coisa boa tem para vocês lá. Inscrito no canal aqui vai ter um tratamento todo diferenciado, tá bom? Mas tem que se inscrever no canal, pessoal. Nosso número de inscritos tá bom, mas tem que melhorar. Vem aqui embaixo, vai me inscrever-se, não custa nada, tá bom, pessoal? Deixa teu like no vídeo, compartilha com os amigos, comentem, discordem de mim, concordem comigo, comentem. Valeu? Isso aí, pessoal, vamos pro jogo então. Pessoal, Corinthians Internacional, Corinthians 1, Internacional 0. Tenho bastante coisa para falar, vou tentar falar de uma forma um pouco mais resumida. Tá? A atuação do Internacional, pessoal, foi ridícula, foi desorganizada. A dupla de zaga do Internacional ontem estava muito afastada. Eu queria destacar essas duas atuações. A do Vitor Cuesta, que vem oscilando e na verdade vem ladeira abaixo já há algum tempo no Internacional. Tá jogando muito mal, não sei o que está acontecendo. Parecia uma morsa louca ontem naquela bola do gol do Corinthians, que ele se atira de cabeça na bola e praticamente ele oferece e diz: me dá um chapéu pro Casares. E o Casares não tem o que fazer e dá o chapéu e vai embora. Como bom jogador que é, alô corintianos, eu falei no pré-jogo aqui que Casares podia ajudar bastante, que é um jogador que, se botar sua cabeça no lugar, tem muito a contribuir com o Corinthians. Mas vamos lá. O Internacional, pessoal, ele tava sem mecânica nenhuma de jogo, era um time que tava, parecia destreinado, foi poupado no meio de semana, fez aquela fiasqueira contra o Atlético Goianiense para fazer essa fiasqueira de hoje. Calma que eu vou falar de Corinthians, tá bom, corintianos? Corinthians teve totais méritos na vitória, eu vou explicar como e porquê. Mas terminando sobre Inter, as atuações individuais todas foram horrorosas, todas, tá? Teve alguns jogadores que eu vou salvar, assim, porque me mostraram algumas coisas boas, mas estavam de qualquer jeito jogando mal, puxados pela fraquíssima atuação da equipe. Agora, tem coisas que eu não vou deixar passar nesse canal aqui, tá, pessoal? Eu não vou pegar e deixar ficarem iludindo vocês em outros veículos, dizendo que Patrick fez um partidaço. Patrick não jogou nada. Edenilson não jogou nada. Tava apagado o Edenilson. Agora o Patrick me lembrou aquele Patrick do ano passado, retrasado, que pegava a bola, arrastava ela até perder. Até perder. Não conseguiu concluir seus tabelamentos, não conseguiu ter vitória pessoal no drible. Ele foi muito mal, como todo internacional. O Heitor provou que o Rodinei tem sim que ser titular desse time. Eu gosto do Heitor, mas acho que o Heitor não está pronto. Ele precisa ainda ter leituras melhores dentro da partida, uma tomada de decisão mais responsável dentro da partida. Ontem errou cruzamentos por pura displicência, na minha opinião. Tava mal na parte defensiva, não gostei. Rodrigo Lindoso foi horroroso ontem, me desculpa, todo respeito aos atletas que eu tô aqui criticando, mas foi horroroso, devia ter saído no intervalo e não saiu, jogou muito mal. O Zé Gabriel, torcida do Internacional, se o Zé Gabriel entrar em campo novamente, é desrespeito, estão debochando com a tua cara, estão pegando teu dinheiro na mensalidade, você que é sócio, e estão rasgando. E estão fazendo o quê para botar um zagueiro desse para jogar? Esse menino não pode ser zagueiro. Ele já me mostrou destempero lá atrás, quando teve aquela expulsão contra o São Paulo, um carrinho no meio campo. Ele erra quase todos os passes que ele tenta sair jogando, ele erra muito passe e como ele está num setor avançado para um zagueiro, ele compromete tudo com os erros de passe dele. Ele não sabe se posicionar.
ele não tem o tino de zagueiro, aquele timing para dar bote, para dar aquela pegada na bola, ele não tem, ele não é zagueiro. Esse menino não pode mais jogar, pelo menos não como zagueiro. Se quiserem o colocar como volante, testar, que é a posição original dele, aquela coisa toda, eu até aceito ver. Como zagueiro, é inadmissível. Tu tem Pedro Henrique, tu tem Lucas Ribeiro e tu tem Moledo para te escolher quem joga no lugar desse rapaz. E ainda tem o Jussa para jogar, daqui a pouco até no lugar do Cuesta, que tá muito mal também. Agora, uma coisa que eu venho dizendo aqui já tem um tempo. Quantos jogos o Cuesta teve seguidos com o mesmo parceiro de zaga no Internacional essa temporada? Com o Bruno Fux até teve alguma sequência, mas tinha que cuidar das falhas do Bruno Fux. Agora é um jogo com outro jogo. Dupla de zaga, pessoal, repetição, entrosamento. Como é que Kahneman e Jeromel no Grêmio jogam tanta bola? Porque sempre que estão disponíveis estão jogando. Tendo reserva, não interessa. Eles são os titulares, é eles que jogam. E tem que acontecer isso. E foi assim que o Odair lá atrás entrosou Moledo e Cuesta e transformou numa defesa tão boa quanto Jeromel e Kahneman, que não devia nada uma defesa para o outro. Então tá, pessoal, eu quero agora explicar como o Corinthians ganhou o jogo. Aliás, primeiro, eu quero dizer que eu salvei o Abel Hernandes, o Wendel, o Johnny e o Nonato. Para mim, o Johnny foi o melhor do Internacional em campo, melhor do Internacional. Entrou com uma atuação louvável, voluntariosa, entrando pelo lado, fazendo um corredor mais ontem. Ele estava sem a bola, fazendo uma marcação, uma volância, mas aí ele saía, muitas vezes até sem a bola ele saía para marcar um pouco mais alto, ou para chegar com o time com a bola perto da área. Achei que ele foi muito bem. Nonato entrou extremamente envolvido com o jogo, procurando o jogo, tentando dar qualidade. Não foi bem, como eu falei, ninguém foi bem, porque o time puxou para baixo ontem. O Abel Hernandes e o Wendel, eu achei que fizeram 2 bons primeiros tempos, os dois até cansarem, porque estavam correndo, coisa que o time não fazia no primeiro tempo. E eu vou salvar esse da Alessandro. Para mim, eu achei que entrou muito bem, aí caiu, e com a entrada do Nonato, o futebol dele cresce, porque o Nonato e ele se procuram em horas para fazer algum tabelamento, e cresce o futebol do D'Alessandro um pouco, apesar de também ter errado passes, mas o Internacional não teve efetividade. E Thiago Galhardo ontem, o pior em campo. O Thiago Galhardo, para mim, nota 0, errou tudo que fez. Passe de 2 metros errou, botava a bola na frente, deixava o zagueiro tomar a frente dele, não chutou a gol. Me desculpa o Thiago Galhardo, eu gosto dele, eu acho que ele tá numa fase brilhante, mas ontem ele provou o que eu venho falando. Não é ele o jogador para um duelo desse tamanho. O Internacional ontem se esqueceu que estava um time que estava lá embaixo na tabela, mas que tem o mesmo tamanho que ele, que tem o mesmo peso de camisa, que é uma camisa pesadíssima, que é um time extremamente vencedor e talhado a lidar sob pressão, coisa que o Internacional não soube fazer. Corinthians ontem já, pessoal, alô corintianos, alô Rafa. O Corinthians ontem teve uma atuação inteligentíssima e dentro das suas limitações. O técnico Wagner Mancini, que eu falei no pré-jogo aqui, como que o Corinthians podia vencer, e venceu bem do jeito que eu falei que podia vencer. O Wagner Mancini foi muito inteligente ontem ao compactar a sua linha de defesa e a sua linha de meio campo e compactá-las e espremer o ataque colorado dentro dessas linhas. Abel Hernandes e Thiago Galhardo ficaram completamente presos nessa linha, e essa primeira linha do meio campo formava um paredão para a chegada dos volantes, do Patrick e do Edenilson, que é a arma forte, o pilar central ofensivo do Internacional. São seus volantes chegando bastante. Sim, Edenilson é volante, sim, Patrick é volante, mas isso é uma outra discussão. O que aconteceu? Qual foi a grande inteligência do Wagner Mancini? Foi compactar as linhas? Não, isso qualquer um faz. Ele desprendeu a linha de ataque. A linha de ataque não ficou com aquela responsabilidade tão justa de ficar compactada com o resto do time, porque começou a jogar no espaço nas costas do Edenilson e do Patrick, principalmente do Patrick, que deixou muito buraco
e sobrecarregava inclusive o Wendel no primeiro tempo, que por isso que eu salvo o Wendel, que foi sobrecarregado no Internacional, mas conseguiu dar conta do recado, porque os atacantes, o Casares, o Matheus Davó, eles saíam na correria nas costas desses dois volantes, desculpem, do Internacional, Patrick e Edenilson. E tinha o campo todo para correr. E muitas vezes conseguiam furar até a linha de defesa do Internacional quando estava mais adiantada. Como foi a correria do primeiro gol. Pega todo o time do Inter fora do lugar, mete uma correria, afasta os zagueiros, cruza para dentro e faz um golaço. Com uma baita falha do Zé Gabriel, é verdade que ninguém falou, mas, gente, foi muito mérito, foi inteligentíssima a maneira como o Wagner Mancini armou seu time ontem. Essa compactação das duas linhas com o desprendimento da linha de frente deu campo para a gurizada do Corinthians correr, deu campo para uma atuação louvável do Ramirinho, como fazia pelo lado direito aqui no Grêmio. Uma baita atuação, um jogador que tem uma inteligência tática brilhante, e o Casares flutuando nesse espaço vazio, nesse espaço nas costas dos volantes, no entrelinhas, como a gente chama. E depois o Luan veio também no segundo tempo atuar nessa posição. O meu destaque negativo do Corinthians é o Luan. O Luan entrou, deu um passe, depois pega uma bola dentro da área, dá pitas de que, não, o Luan entrou bem. E depois ele se apaga. Isso é um problema que o Luan já tem, assim, que é crônico na sua carreira. Se apagou, foi muito mal também, mas eu acho que ele ainda tem bastante a agregar para o time do Corinthians. Acho que o Corinthians tem a crescer, já se desprendeu um pouco com essa vitória de ontem, saiu um pouco lá de baixo, vai dar uma respirada, e acho que é time que não precisa ficar lutando lá embaixo, vai fazer um segundo turno um pouco mais tranquilo ali, de meio de tabela, não vai brigar por grandes coisas também, mas eu acho que a torcida corintiana também merece não estar passando pelo horror que passou nas últimas rodadas agora, tá bom, pessoal? Essa foi a minha análise, obrigado, até mais, fui!